Zelensky pronto para a cúpula com Putin e Trump na Turquia. O Serviço de Segurança da Ucrânia atingiu a ponte da Crimeia. Reino Unido vai investir mais de 7 bilhões de euros na indústria militar. Olá, boa tarde a todos. Vocês estão assistindo ao Boletim Diário de Notícias da Ucrânia com Lada Filatova desta terça-feira, 3 de junho de 2025. Sigam-nos para ficar por dentro dos últimos acontecimentos. Uma nova rodada de negociações entre a Ucrânia e o agressor russo ocorreu no dia 2 de junho. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan propôs sediar uma cúpula de alto nível envolvendo os líderes da Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e Turquia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondeu positivamente, afirmando estar pronto para participar destas negociações. Eu tive uma conversa com o presidente Erdogan da Turquia e, de fato, ele me sinalizou, perguntando como eu me sentiria em relação a uma reunião de 4 líderes. Ele mesmo, o presidente dos Estados Unidos, Putin e eu. Eu disse a ele que apoio a cúpula de líderes, pois tenho a impressão de que um cessar-fogo não acontecerá sem uma reunião como essa. As declarações foram feitas após a segunda rodada de negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia em Istambul, que resultou em um acordo para uma nova troca em massa de prisioneiros, mas não avançou em relação a um cessar-fogo. Especificamente, foi acordada a troca todos por todos de prisioneiros de guerra gravemente feridos e doentes entre Ucrânia e Rússia. Também ficou acertado o retorno para casa de todos os jovens soldados entre 18 e 25 anos. Além disso, foi firmado um acordo para a troca de 6 mil mortos por 6 mil mortos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria demonstrado disposição para aceitar o convite de Erdogan para negociações trilaterais. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou: "O presidente disse que está aberto a isso, caso chegue a esse ponto. Ele quer que ambos os líderes se sentem juntos à mesa." Enquanto isso, o assessor presidencial russo Vladimir Medinsky afirmou que Moscou propôs um cessar-fogo localizado de 2 a 3 dias para recuperar os corpos dos soldados nas áreas de frente de batalha. Eis qual foi a resposta de Zelensky. Eles disseram que estão prontos para um cessar-fogo de 2 a 3 dias para recolher os corpos do campo de batalha. Acho que eles são idiotas, pois o objetivo de um cessar-fogo é evitar que as pessoas sejam mortas em primeiro lugar. Assim, você pode ver a mentalidade deles. É apenas uma breve pausa na guerra para eles. Portanto, eu realmente quero que nossos parceiros americanos tomem medidas firmes para impor um pacote de sanções. As negociações em Istambul terminaram como era esperado, sem um acordo de cessar-fogo. Kiev reiterou o pedido por um cessar-fogo total de 30 dias, mas a Rússia rejeitou a proposta. A equipe de Putin mantém demandas antigas: anexação de 4 regiões ucranianas, reconhecimento da Crimeia como território russo, desmilitarização da Ucrânia e proibição da adesão à OTAN. Essas exigências são inaceitáveis. Não há espaço para diálogo quando a conversa gira em torno da legitimidade de tomar nossas terras e matar nosso povo. Ainda assim, aguardamos a próxima rodada de negociações, independentemente do resultado. Uma delegação ucraniana liderada pela vice-primeira-ministra Yulia Sviridenko e pelo chefe da administração do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, chegou a Washington para reforçar o apoio à defesa e pressionar por sanções mais duras contra a Rússia. A visita ocorre após as recentes negociações de paz em Istambul, que terminaram sem um cessar-fogo. Em Washington, os representantes ucranianos planejam discutir o esforço de guerra, a compra de armamentos dos Estados Unidos, o retorno das crianças ucranianas sequestradas e a campanha russa de desinformação contra instituições religiosas ucranianas. Como parte da delegação ucraniana liderada pela vice-primeira-ministra e ministra da Economia Yulia Sviridenko, cheguei a Washington, D.C. A equipe do Ministério da Defesa e da Administração do presidente também estão conosco. Vamos promover ativamente questões importantes para a Ucrânia. Nossa agenda é bastante abrangente. Planejamos falar sobre o apoio à defesa e a situação no campo de batalha, o fortalecimento das sanções contra a Rússia, incluindo o projeto de lei do senador Graham. Também vamos debater o acordo sobre a criação do Fundo de Investimentos para a Reconstrução, que assinamos anteriormente. Andriy Yermak,
chefe da administração do presidente da Ucrânia. O presidente Zelensky afirmou que a Ucrânia busca novos acordos de defesa com os Estados Unidos, incluindo um possível acordo de livre comércio e compras de armamentos. Ele disse: "Queremos comprar armas, não se trata de ajuda, mas de parceria." Além disso, nesta semana, o Senado dos Estados Unidos deve avançar com o projeto do senador Lindsey Graham, que impõe tarifas de 500% sobre produtos de países que compram petróleo, gás e urânio da Rússia. Em uma entrevista à ABC News, Keith Kellogg, enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Ucrânia, afirmou que os Estados Unidos consideram as preocupações da Rússia sobre a expansão da OTAN legítimas e estão prontos para discutir o assunto. Além disso, a Ucrânia foi convidada para a cúpula da OTAN, que ocorrerá em Haia nos dias de 24 e 25 de junho, anunciou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, destacando a importância desse convite. Os presidentes da Lituânia, Polônia e Romênia também compartilharam sua opinião conjunta sobre o assunto. Permanecemos firmes na decisão e no compromisso dos aliados em relação ao caminho irreversível da Ucrânia para a plena integração euroatlântica, incluindo a adesão à OTAN. A Ucrânia tem o direito de escolher seus próprios arranjos de segurança e de decidir seu próprio futuro, livre de interferências externas. Gitanas Nausėda, presidente da Lituânia; Andrzej Duda, presidente da Polônia; Nicușor Dan, presidente da Romênia. Em um comunicado conjunto preliminar da cúpula em Haia. Mas como o ritmo dos ataques de drones ucranianos, a crescente eficiência e o desenvolvimento de novas tecnologias de armamento, parece que em breve a própria OTAN poderá pedir a possibilidade de se juntar à Ucrânia. Um dos principais pontos, como o Instituto para o Estudo de Guerra coloca, medidas de construção de confiança durante as negociações de paz, é o retorno de todas as crianças e civis ucranianos e a troca de todos os prisioneiros de guerra. Quanto aos prisioneiros de guerra, está claro, todos serão trocados uns por outros. Bom, mas o que a recusa da delegação russa em admitir o sequestro sistemático de crianças ucranianas contribui para a construção da confiança? O chefe da administração presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, informou que a delegação ucraniana entregou à Rússia os nomes de centenas de crianças ucranianas sequestradas que a Rússia deve devolver à Ucrânia. Vladimir Medinsky, assessor de Vladimir Putin, afirmou que a lista ucraniana continha 331 nomes, mas minimizou a lista, dizendo que não eram milhares ou milhões de crianças, mas apenas dezenas. Medinsky afirmou que a Rússia devolve as crianças ucranianas quando as autoridades russas conseguem localizar os pais ou outros representantes legais das crianças e que a Rússia não sequestra crianças ucranianas, mas as salva. O Instituto para o Estudo da Guerra coloca de forma direta: o que Medinsky está fazendo é minimizar a verdadeira extensão dos preparativos pré-guerra da Rússia, dos mecanismos legais e dos vários esquemas para ocultar e justificar a deportação forçada, a assimilação forçada e a militarização de crianças ucranianas. A Rússia deportou pelo menos 19.456 crianças ucranianas e até agora apenas 1.345 foram devolvidas. Enquanto isso, o Laboratório de Pesquisa Humanitária de Yale estimou que o número de crianças deportadas esteja mais próximo de 35 mil até o dia 19 de março de 2025. A comissária de Direitos das Crianças do Kremlin, Maria Lvova-Belova, contra quem o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão em março de 2023 por sequestrar crianças ucranianas, afirma que a Rússia havia aceitado cerca de 700 mil crianças ucranianas entre fevereiro de 2022 e julho de 2023. A Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio proíbe explicitamente o deslocamento forçado de crianças de um grupo para outro, com o objetivo de destituir, total ou parcialmente, um grupo nacional ou étnico, considerando essas violações como atos constitutivos de genocídio. Nesta terça-feira, 3 de junho, é o 1196º dia de guerra. A Rússia continua a bombardear cidades ucranianas diariamente. Na noite passada, as regiões de Kharkiv, Zaporizhia, Sumy e Poltava foram alvo de ataques.
Em Kharkiv, um ataque de drone atingiu uma empresa civil e um terminal postal. Há feridos e mortos. Em Zaporizhia, na estação de bombeiros, 12 pessoas ficaram feridas. Em Odessa, a Rússia atacou civis, ferindo 5 pessoas. Em Chernihiv, uma casa pegou fogo após ser atingida por drones Shahed. Também foram danificados uma escola, lojas, pontos de ônibus, prédios residenciais e uma instalação industrial. 4 pessoas ficaram feridas. Por volta das 9 horas, a Rússia lançou 5 ataques de foguetes de longo alcance no centro de Sumy. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas e pelo menos 2 mortes foram confirmadas. Os ataques danificaram uma unidade médica, veículos e prédios residenciais. Na parte norte da região de Sumy, autoridades russas há um tempo defendem a criação de uma zona tampão e recentemente intensificaram os esforços para preparar o terreno informativo para justificar novas operações ofensivas rumo à cidade de Sumy. No entanto, análises do Instituto para o Estudo da Guerra indicam o contrário. Parece que as forças russas pretendem intensificar os ataques com drones e artilharia contra a cidade para apoiar avanços adicionais em direção a Sumy e possam aspirar a realizar uma operação ofensiva para capturá-la no futuro. O Instituto para o Estudo da Guerra continua a avaliar que as forças russas têm uma probabilidade extremamente baixa de conseguir tomar a cidade de Sumy no curto ou médio prazo, uma vez que não conseguiram capturar uma cidade ucraniana com uma população pré-guerra superior a 100 mil desde julho de 2022. Da publicação do Instituto para o Estudo da Guerra. O Serviço de Segurança da Ucrânia realizou uma nova operação especial e atingiu pela 3ª vez a ponte da Crimeia, desta vez por baixo d'água. A operação durou vários meses. Agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia colocaram explosivos nas fundações desse objeto ilegal. E hoje, sem nenhuma vítima civil, às 4 horas e 44 minutos da manhã, o primeiro dispositivo explosivo foi ativado. Os pilares submersos foram gravemente danificados ao nível do fundo. 1.100 kg de explosivos em equivalente de TNT contribuíram para isso. A ponte encontra-se em estado crítico. O chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, o tenente-general Vassil Maluk, supervisionou pessoalmente a operação e coordenou seu planejamento. O Reino Unido vai destinar 6 bilhões de libras, cerca de 7 bilhões de euros, ao desenvolvimento de seu complexo industrial de defesa, segundo anunciou o secretário de Defesa John Healey. Os recursos serão direcionados à produção de munições e explosivos, além da aquisição de sistemas de ataque de longo alcance, como drones e mísseis. O governo britânico também planeja financiar a construção de algumas novas fábricas de defesa, iniciativa que deve gerar cerca de 1.800 empregos. Estamos anunciando um investimento de 6 bilhões de libras em munições, incluindo pelo menos 6 novas fábricas de armamentos. Trata-se da prontidão das nossas forças armadas para lutar e, portanto, para dissuadir as guerras do futuro, mas também da prontidão da nossa indústria. Essa é a lição que tiramos da Ucrânia. As forças armadas são tão fortes quanto a indústria que as sustenta. Além disso, segundo o jornal The Times, em resposta à crescente ameaça representada pela Rússia, Londres decidiu adquirir caças F-35A dos Estados Unidos, aeronaves com capacidade para transportar armamento nuclear. Especialistas afirmam que essa decisão representa a mudança mais significativa na postura de dissuasão nuclear do Reino Unido desde a Guerra Fria. O mundo está mais incerto. As tensões aumentaram. Mas nós nos preparamos para a guerra justamente para garantir a paz. Se você é forte o suficiente para derrotar um inimigo, você o dissuade de atacar. É isso que fez da OTAN a aliança defensiva mais bem-sucedida da história. Há mais de 70 anos, ela tem ajudado a manter a paz e a estabilidade na Europa. E o mesmo princípio se aplica hoje. Diante de conflitos mais intensos e de incertezas maiores, precisamos estar mais preparados para lutar, justamente para evitar as guerras que não queremos enfrentar. Enquanto isso, a Rússia segue avançando em sua trajetória de militarização. No dia 30 de maio, Vladimir Putin assinou um decreto que autoriza o governo a assumir o controle de empresas de defesa que não cumprirem contratos estatais durante um período de lei marcial.
Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra avaliam que a medida, na prática, concede ao Kremlin autoridade legal para controlar integralmente setores estratégicos da economia em condições de mobilização. O Kremlin segue intensificando esforços para preparar a sociedade russa e a base industrial de defesa do país para uma guerra prolongada na Ucrânia, além de um possível conflito futuro com a OTAN. Putin parece estar estabelecendo as condições legais que permitirão ao governo russo tomar o controle de setores da economia e da indústria de defesa, caso seja decretada a lei marcial total, com o objetivo de colocar o país em regime integral de guerra. O Instituto para o Estudo da Guerra mantém a avaliação de que o Kremlin está preparando a sociedade e a economia russas para um conflito prolongado na Ucrânia, o que indica que Moscou não demonstra interesse em negociações de boa-fé para alcançar uma solução diplomática para a guerra no país. Da publicação do Instituto para o Estudo da Guerra. Além do Reino Unido, a Suécia também se prepara para uma possível confrontação militar com a Federação Russa. Em declarações a Bloomberg, o ministro de Defesa sueco, Pål Jonson, afirmou que Estocolmo pretende elevar os gastos com defesa para 5% do PIB. Durante uma conferência de segurança em Singapura, o ministro abordou o crescimento da ameaça híbrida representada por Moscou. Em nosso entorno imediato, no Mar Báltico, enfrentamos um aumento das operações híbridas, que vão desde atos de sabotagem e ameaças à infraestrutura crítica submarina, até os desafios impostos pela frota sombra russa. O país da OTAN atualmente mais próximo de atingir a meta de 5% do PIB em gastos com defesa é a Polônia. Varsóvia destina hoje 4,7% do seu PIB ao setor, o índice mais alto entre todos os membros da aliança. Segundo o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, a próxima cúpula em Haia terá como foco principal a definição de uma meta comum de investimento em defesa para todos os países integrantes. Este foi o Boletim de Notícias da Ucrânia desta terça-feira, 3 de junho. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe a edição com seus amigos. Amanhã vamos trazer mais novidades. Slava Ucrânia!